A Comissão de Educação, Cultura e Esporte ouviu hoje o presidente do Corinthians, André Sanches, e um representante do São Paulo. O tema foi a polêmica negociação entre os clubes e as emissoras de TV para a transmissão do Campeonato Brasileiro de Futebol no período de 2012 a 2014. Desde a década de 80, o direito de transmissão dos jogos de futebol era negociado em bloco pelo Clube dos 13, associação formada pelos 20 maiores times brasileiros. A TV Globo tinha preferência na renovação do contrato, mas o CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, pôs fim a essa cláusula. Quando o Clube dos 13 decidiu licitar a exibição dos jogos para os próximos 3 anos, o grupo rachou. Times como Santos, Flamengo e Grêmio resolveram fechar acordos individualmente com as emissoras. O presidente do Corinthians se justificou. Eu acho que o Clube dos 13 deixou há muito tempo de representar realmente os clubes naquilo que se prevê, que não é só cada 3 anos negociar as mídias, e sim ver a lei trabalhista, ver o jogador de futebol tem problema de aposentadoria. Desde que eu entrei, eu logicamente, como presidente de clube, quero o maior valor possível para o meu clube, independente de redes ou de mídias. E nós vemos há anos brigando por isso. Durante a audiência pública na Comissão de Educação, os senadores mostraram-se preocupados com possíveis prejuízos para o torcedor. Isso pode gerar uma situação em que um outro time que não faça a negociação com a rede, individualmente com a Rede Globo, venda a sua transmissão a uma outra emissora, por exemplo, a Rede Record, e no dia que jogar esse time com o Corinthians, como é que fica a situação? Se não houver um acordo e um clube tiver cedido, autorizado essa sessão à emissora A, e outro clube tiver autorizado essa transmissão à emissora B, e eles não chegarem a um acordo, o clube tem o direito de vetar a transmissão da partida, um dos participantes. Os senadores questionaram também se o valor pago pelas emissoras foi o que mais pesou na hora de fechar os acordos individuais. Outros fatores existiriam que deveriam ser considerados nessa escolha da transmissão? A audiência seria um fator realmente relevante para oferir outras receitas relacionadas ao Campeonato Brasileiro? Tenho 50 milhões na minha camisa de patrocínio. Meu patrocinador quer que tenha onde tiver maior visibilidade. Eu tenho o pay-per-view, que nego fala, assina aberta aqui, é pay-per-view. A pay-per-view tem uma rede de televisão nesse país que faz o melhor para futebol, transmite Série B, Série C, jogos, todos os jogos. Como é que eu ia fazer com o pay-per-view? O grande ganho dos clubes é o pay-per-view. A comissão discutiu ainda sobre o uso de dinheiro público na construção de estádios para a Copa do Mundo de 2014. Nós chamamos para nós com alegria essa Copa, e eu penso também que é muito dinheiro jogado fora, se você avaliar do ponto de vista de 700, 600, 200 milhões no estádio, que amanhã a Copa encerrou, e ele vira um elefante branco. Aí você imagina, esse dinheiro tiraria muita gente do esgoto, faria muita casa, isso faria muito infraestrutura. O que o São Paulo está absolutamente contra é o que se verifica no jornal do que está acontecendo hoje. 98% de investimento público, uma Copa do Mundo com obras, com 10 estádios construídos com recursos públicos, estádios estimados em alguns bilhões de reais do dinheiro do contribuinte, em locais que a gente não pode garantir depois qual vai ser a utilização. O Corinthians realmente está pegando 400 milhões no BNDES, com garantias da Odebrecht, que qualquer cidadão nesse país, qualquer empresa pode pegar esse dinheiro, vai se pagar o giro, vai se pagar tudo, e o restante do dinheiro que vai ser formado para fazer o estádio para a abertura da Copa, na próxima semana vai ser anunciado como é que é o incentivo fiscal que tem na Zona Leste desde 2003, e realmente é errado fazer estádio em alguns estados que não existe time de futebol o suficiente tamanho grande para pôr 40, 50 mil pessoas no estádio no final de semana. O Brasil foi pioneiro